A reforma da Previdência, projeto que ganhou holofotes no governo Michel Temer, mas que não foi adiante graças à mobilização da classe trabalhadora, é uma das promessas do governo Jair Bolsonaro. O Roda de Conversa coloca esse assunto em debate, visando esclarecer os seus impactos na vida do povo brasileiro. Frederico, explica pra gente. O que é a Previdência? O que é a Seguridade? Previdência é um conjunto de programas dentro de uma política pública voltada para defender a renda da pessoa trabalhadora quando ela perde a capacidade de trabalho. Então, quando a pessoa fica mais idosa, ou quando a pessoa se acidenta, ou mesmo quando a pessoa trabalhadora que mantinha sua família com seu salário morre, a família recebe então um benefício. Então, os benefícios previdenciários são benefícios pensados para prover a renda da pessoa que perdeu a capacidade de trabalho por velhice, por doença, por maternidade, ou então suprir a falta da renda da pessoa, da família que trabalhava e que com a morte desprotegeu a família. Então esse é o conjunto de programas que compõem a Previdência. Esse foi um sistema que foi construído ao longo da história por meio de lutas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora passou a reivindicar que as suas situações de desamparo na vida fossem garantidas pelo Estado, pelo poder público. Então isso é a Previdência, para proteger a classe trabalhadora em diversas situações de acidente na sua vida. E a Seguridade Social no Brasil é um sistema mais amplo que, além da Previdência, engloba a saúde e a assistência social. Por que que tem tanto interesse envolvido na reforma da Previdência? Não é à toa que os jornais, todos os dias, os jornais da grande imprensa defendem a necessidade e a urgência de uma reforma da Previdência. Essa defesa se deve a que os recursos envolvidos são muito expressivos. A Previdência, junto com a assistência, envolve cerca de 600 bilhões de reais. E os bancos e os poderosos no país estão de olho nesses recursos, querem se apropriar desses recursos. Então não é porque a Previdência tem déficit, a Previdência tem um buraco, tem um rombo. Porque se tivesse um rombo, um buraco, um déficit, os bancos não iam querer pegar a Previdência. Então, na verdade, eles querem se apropriar do filé que são esses 600 bilhões de reais envolvidos com a previdência pública e com a assistência social no país. Então essa história de que a Previdência ela é deficitária, tem um rombo, eu queria até que você aproveitasse, já que você está com os números na ponta da língua. Isso é falácia? Isso é falácia se a gente considera a Seguridade Social, porque, como eu disse, a Seguridade Social ela engloba a Previdência e, além da Previdência, a política de saúde e de assistência social. A Seguridade Social tem uma base ampla de financiamento, são vários os impostos, vários os tributos, as contribuições que auxiliam no seu financiamento. Então, quando a gente pega a Seguridade Social, não tem déficit, ou então há uma pequena diferença que é facilmente manejável. Na verdade, eles querem que os bancos passem a administrar esses recursos, reduzindo o valor da Previdência e fazendo com que as pessoas se tornem escravas do mercado financeiro. Querem privatizar os recursos que hoje vão para a Seguridade Social pública, mantida pelo Estado brasileiro. Eles querem fazer com que os bancos recebam esses recursos para que as pessoas invistam no mercado financeiro por meio de contas individuais e lá no final da sua vida passem a fazer direito a uma aposentadoria que, na verdade, a gente não sabe qual vai ser, que provavelmente vai ser uma aposentadoria menor do que o salário mínimo. Porque foi exatamente isso que aconteceu no Chile. O Chile, em 1981, no contexto de um governo autoritário, um governo ditatorial do general Pinochet, privatizou a Previdência,
as pessoas que conseguiam manter as suas contribuições, faziam as contribuições para entidades financeiras, e agora que essas pessoas estão se aposentando, elas recebem benefícios inferiores ao valor do salário mínimo do Chile, ou seja, benefício da ordem de 50% do salário mínimo. Então, eles querem privatizar, e aí o que vai acontecer? Primeiro, que quem não consegue contribuir para a previdência privada vai ficar de fora da previdência. E o segundo é que mesmo quem consegue contribuir corre o risco de ter valores inferiores ao valor do salário mínimo como benefício previdenciário. Existe também uma coisa que eles fazem que transforma o que hoje é um problema político e social num problema como se fosse individual. Porque olha só, hoje pela Previdência, o Estado brasileiro tem que pagar o valor das aposentadorias e das pensões, né? E dos auxílios. Claro que o governo dá um jeito, por exemplo, corta o que ele tem feito muito, né? Corta ou revê as aposentadorias por invalidez, manda o pessoal doente voltar a trabalhar, mas em última instância ele não pode fazer isso com os pensionistas e os aposentados. Então ele, de qualquer jeito, mesmo falando que a Previdência tem déficit, o governo tem que arranjar dinheiro para pagar os benefícios previdenciários. Então, o problema da Previdência hoje é um problema social, é um problema político, né? Bom, na medida em que eles privatizam a Previdência, é como se o problema passasse a ser individual. O problema não é mais político, em princípio não é mais um problema social, o problema se torna daquela pessoa que fez as suas contribuições e está recebendo um benefício de valor baixo. É como se o sistema falasse para a pessoa: olha, o problema é seu, individual, porque você não contribuiu o suficiente para ter uma aposentadoria de bom tamanho. Então foi você que foi imprevidente, você que não soube tomar conta da sua vida. Então isso se torna um problema individual. Mas o que aconteceu no Chile? Como essa situação do problema individual ela se difundiu na população, se tornou muito comum, acabou que se tornou um problema social, se tornou um problema político, e o próprio Chile agora está revendo a regulamentação da sua previdência no sentido de garantir um benefício mínimo bancado pelo Estado. Ou seja, nós estamos meio que na contramão do Chile. Enquanto o Chile privatizou a Previdência em 81 e agora está revendo, no Brasil eles querem privatizar a Previdência e depois, lá no futuro, né, por meio de mais luta da população brasileira, eventualmente a gente vai voltar a um sistema previdenciário. Mas, na verdade, a população brasileira e a classe trabalhadora tem a chance de impedir que essas mudanças negativas para seu direito social à Previdência seja roubado.